Mas enquanto isso, meu querido Guilherme Mendes, enquanto isso, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados deve analisar amanhã a PEC que proíbe o aborto no Brasil, independente do motivo da gravidez. A proposta protocolada em 2012 é de autoria do então deputado federal Eduardo Cunha, que foi presidente da Câmara, e garante a inviolabilidade do direito à vida desde a concepção. Na prática, a PEC proíbe o aborto em casos que hoje estão previstos por lei. Pasmem, quando houver risco à vida da mulher, se o feto tiver anencefalia ou se a mulher for vítima de estupro. Meu querido Guilherme Mendes, eu, por convicção, formação, eu sou contra a legalização do aborto. Mas o Código Penal já permite o aborto necessário, que é aquele aborto para salvar a vida da gestante. E o aborto sentimental humanitário, que é a gravidez em caso de estupro. Eu pergunto, a PEC que quer garantir a inviolabilidade à vida vai então permitir que a gestante morra para não ser praticado o aborto? Seria uma PEC inconstitucional ou simplesmente uma PEC burra? Eu acho que mais do que isso até, Capês, é uma PEC desumana, não é? Porque você obrigar uma mãe, por exemplo, que está gestando um filho, uma criança que tem hidrocefalia, obrigá-la a levar essa gestação ao fim para depois de algumas horas ver essa criança morrer. Isso para mim é um ato de desumanidade. Você obrigar uma mãe que foi vítima de um estupro, estar ali, perpetuar aquela violência dentro da mudança do seu corpo, da geração de uma criança que não se sabe as condições, isso para mim é uma questão de desumanidade. E me parece uma desconexão enorme com a realidade, não só no mundo, mas sobretudo a brasileira. O Brasil precisando gerar emprego, o Brasil com problemas graves de segurança pública, N questões sérias a serem discutidas, e a Comissão de Constituição e Justiça coloca como prioridade nessa semana discutir uma proposta de emenda à Constituição para disciplinar um tema que já é disciplinado. Como você bem colocou, Capês, cometer o aborto é um crime. É um crime para a mulher que o comete, é um crime para o profissional de saúde que a auxilia. Então, o que nós estamos discutindo? Me parece, mais uma vez, um discurso vazio, uma pauta ideológica que só está aí entrando na pauta da comissão para ganhar likes e para fazer com que a gente perca tempo com esses lunáticos que estão totalmente desconexos da realidade brasileira. A mulher tem o direito, no meu entender, eu sou daqueles que advoga a legalização do aborto, mas essa é uma outra discussão. Agora, querer restringir as autorizações legais sem a menor razoabilidade, isso para mim, além de inconstitucional, além de imoral, além de tudo, muito, muito desumano. Doutora Raquel Galinatti, delegada de polícia. Eu aqui respeito todas as posições a favor ou contra. Eu sou contra a legalização do aborto, mas especificamente o aborto para salvar a vida de uma gestante que está em alto risco. O aborto de uma vítima de estupro. E vamos lembrar que tem um estupro de vulnerável. Exatamente. Certo? Que é menina menor de 14 anos, que é o estupro de vulnerável. Quer dizer, o Código Penal de 40, que é o projeto Alcântara Machado, de 1940, já previa a possibilidade de aborto nesses casos. E vai dizer que a sociedade não era conservadora em 1940? Agora, só para dizer que é conservador ou fazer média com determinado segmento mais fanatizado do parlamento, vai se proibir até nestas hipóteses. Eu acho que essa PEC contribui ainda mais para a má imagem da Câmara dos Deputados. Professor, essa PEC é inconstitucional, esta PEC é desumana, concordo, ela carece de doutrina científica, médica e também é burra. Eu acho que ser conservador não é sinônimo de ser burro. Quando nós estamos falando no sentido de alteração do artigo 5º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção, e todos têm uma série de direitos ali previstos na cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição Federal, e todos têm o direito à vida, vírgula, a alteração seria desde a concepção. Eu vou aqui que é uma asneira, uma burrice absurda falar que desde a concepção existe vida. Porque existem
embriões que são fecundados que em 2 dias não são viáveis à vida. E por que eu estou falando isso? Hoje a gente tem a medicina altamente avançada na fertilização in vitro. Quantos embriões são formados e eles não duram 24 horas? Então, qual será o prazo da concepção para analisarmos a viabilidade ou não de uma vida? Então é algo que significa muito mais dar aplausos para uma bolha ideológica sem reflexos imediatos, pragmáticos, uma alteração legislativa, nessa alteração legislativa, através de uma proposta de emenda constitucional, do que alterar a vida da população. Por que, então, não vamos falar de algo sério? Vamos falar, então, por exemplo, eu acho que carecem de coragem os parlamentares de pautar a castração química dos pedófilos, dos criminosos sexuais, daqueles que praticam crimes hediondos. Vamos falar de castração química, vamos deixar de lado burrice e baboseira e vamos entrar em pautas que realmente vão auxiliar o sistema de justiça criminal e que vão proteger as vítimas. Ricardo Rosso. Olha, eu concordo em gênero, número e grau com a fala da delegada Raquel Galinatti aqui e colocaria mais. Colocaria, por que não a gente pautar, por exemplo, alteração na legislação para transformar o furto qualificado em roubo? A gente tem aqui um exemplo de um colega que sofreu o furto de seu celular e aquele prejuízo que muitos paulistanos e brasileiros de maneira geral passam. O celular estava desbloqueado, enfim, lá se vai conta bancária, cartão de crédito e tudo mais. E a gente sabe que muitas vezes esse elemento cai no máximo ali num furto qualificado, vai sair pela porta da frente e nada vai acontecer. Talvez o Congresso podia gastar o tempo do povo brasileiro e nós que pagamos o salário e a conta dos congressistas por algo que pudesse ajudar a melhorar a nossa sociedade. Acho que essa discussão da alteração do artigo 5º da Constituição, que é essa PEC, é só para a torcida, é uma ala mais radical da direita que não representa necessariamente o pensamento da direita no Brasil. Estão batendo palma para louco, gastando tempo da sociedade brasileira, é o que está acontecendo ali. Eu acho que do jeito que já está a legislação de aborto, ela é positiva, ela representa a gente, óbvio, sem interpretação extensiva do Supremo Tribunal Federal, do jeito que está hoje, já está funcionando, o aborto já é proibido, tem as suas exceções que são importantes e necessárias e atendem aí a nossa sociedade. Davi Andrade, quero te ouvir. Professor Capês, exatamente, estou com todos aqui na mesa. É uma proposta sem pé nem cabeça, né? Introduz lá no artigo 5º, desde a concepção. Esse projeto, essa PEC, quer admitir, portanto, que com essa expressão a legislação penal estaria derrogada, eu não vejo nem capacidade para essa PEC fazer isso. A introdução desse dispositivo desde a concepção, derrogar uma legislação penal que é de 1940... E como você muito bem disse, Capês, numa sociedade ultraconservadora que já admitia, portanto, o aborto nessas circunstâncias, como é que nós vamos poder sustentar que uma pessoa que foi estuprada, e veja, tem um dado importante, né, delegada Raquel, 68, está vendo isso hoje, 68% dos casos de estupro são praticados por pessoas da família. Exato. Pessoas da família, e às vezes estupro, na maioria dos casos, de vulnerável, de menores. E aí nós vamos admitir, então, portanto, que essa pessoa não possa se livrar daquela violência, né? Daquela violência, vai ter que eternizar aquela violência. Não é possível isso. É como vocês disseram aqui, acho que é para a plateia. Para a plateia mais extremista, né? Para o conservador mais extremista. É para a plateia. Acho que não vai seguir. E se seguir também, não vejo potencial para derrogar a lei penal, não. Que eu acho que vai continuar assim. E como o Ricardo disse, muito bem, nos limites do que a legislação optou. Sem excessos e sem interpretações, sem subjetivismos do nosso judiciário, né? Nos limites do Código Penal. Agora, vamos voltar só mais com a doutora Raquel Galinatti, porque ela é delegada de polícia dessa área, professora de direito penal. Vamos imaginar, porque no Brasil de hoje tudo é possível, já não duvido em mais nada, que seja aprovada essa PEC. Muito bem. E ali, o médico, no momento que vai fazer o parto, percebe que deu uma eclâmpsia, que a gestante vai morrer. E ele, para salvar a vida da gestante, em claro estado de necessidade, realiza o abortamento, embora ele muito lamentasse ter de fazê-lo. Mas era ou a gestante morreria ou viveria. Ele tinha que salvar aí a vida da gestante. Ele não vai poder alegar estado de necessidade? Será que a PEC conseguiu subverter os princípios, as causas de exclusão da antijuridicidade também?
E suponhamos também, nas mesmas condições, é piedado ele, no caso de uma criança, logo nos primeiros meses, ele praticasse o abortamento na gravidez resultante de estupro. Ali está presente o Código Penal, embora a PEC aprovasse. Será que ele não pode alegar inexigibilidade de conduta diversa também? Será que a PEC não sabe o que é causa de exclusão de ilicitude e culpabilidade, professora? Agora, a professora Raquel Galinatti. Professor Fernando Capês, aliás, aprendi todos os conceitos de direito penal e processo penal nos seus livros, com a sua doutrina e com você. É por isso que hoje sou delegada de polícia. Com certeza, é algo que rasga completamente a nossa doutrina jurídica no que versa o direito penal, toda a relação também em ponderação e equilíbrio de valores, o que prepondera e deixa de forma hermética, sem a discricionariedade daquele médico, daquele que terá que optar por salvar uma vida. Muitas vezes, optando não salvar a vida da gestante, ele pode perder as duas vidas. Então é algo realmente burro. É uma PEC burra. Muito bem. Acho que daqui a pouco nós vamos já debater um outro tema, mas aqui nós temos que segurar um pouco mais isso aqui, porque esse tema está gerando muita repercussão, muito debate. Guilherme Mendes, você é a favor da... Vamos tirar essas duas questões, tá? Esquece. Vamos esquecer a PEC burra? Muito bem. Então, ó, tira a PEC burra. A mulher tá morrendo, pode fazer o abortamento, resultante de estupro também. Tirando essas duas hipóteses, por que você é a favor do aborto? Capês, eu sou a favor do aborto, não na concepção que eu acho que a solução para controle de natalidade ou para qualquer outra questão seja a interrupção da gravidez. Mas essa é uma realidade social. A mulher que decide não dar à luz, ela vai cometer algum desatino, ela vai tomar medicamentos abortivos, ela vai recorrer a algum tipo de prática que talvez coloque a vida dela em risco. Isso a gente ouve acontecer no Brasil todo. E muitas vezes é uma questão de saúde pública que acaba gerando dois problemas. Você tinha o problema do aborto cometido e quando mal feito acaba comprometendo a saúde da própria mulher. Então, nós não podemos tentar tapar o sol com a peneira ou negar um fato social. Quando existe o fato social, nós temos que, de alguma maneira, procurar abrigá-lo dentro desse contexto. E, sim, é uma questão de saúde pública os abortos que são mal feitos. Então, à medida em que, se a mulher decide que não vai ter aquela gestação, ela vai interrompê-la, por que não permitir que ela o faça num ambiente hospitalar adequado, com os exames adequados, da forma asséptica, ou seja, que ela não agrave aquela decisão que ela já tomou. É óbvio que o tema é muito polêmico, mas a gente sabe que existem clínicas clandestinas de aborto, algumas com quem tem dinheiro, com a máxima segurança, a máxima asepsia, o procedimento é feito de forma muito tranquila, e outras nem tanto. E aí as mulheres vão sim colocar suas vidas em risco, simplesmente pelo fato de terem tomado uma decisão que, no meu entender, diz muito mais respeito ao corpo delas do que à coletividade que não vai gestar, não vai cuidar e não vai ser responsável jurídica e emocionalmente por aquela criança.